Fala, meus amigos! Estava eu aqui hoje, domingo, 11h10 da noite, e eu comentei com a minha esposa: nossa, acho que vou fazer um vídeo do Nicolas, pelas coisas que eu ando lendo aqui no Twitter. E ela falou assim pra mim: não, não faz não, não ataca ele não, ele é tão legal. E eu falei pra ela: não, agora sim eu vou fazer esse vídeo. Por quê? Porque realmente aqui em casa a gente gosta muito do Nicolas, meus amigos. E eu fiz umas publicações aqui no Twitter que eu vou passar aqui para vocês. E a gente percebe que ele está se descolando do Bolsonaro. E eu acho que é um tema interessante para a gente conversar aqui um pouquinho, de uma forma muito serena, muito madura, ok? Eu acho que a gente precisa compreender que as pessoas têm direito, sim, de fazer as suas escolhas e que a gente só não aceita pessoas que têm um posicionamento e fingem outro. Pessoas que, por exemplo, a gente tem uma preferência política por Bolsonaro. Então a gente percebe que por conta da popularidade do Bolsonaro, muitas pessoas encostam nele para, de alguma maneira, absorver a sua popularidade, quando na verdade não é isso que de fato ela pensa na sua essência. São apenas interesses. E por mais que política realmente seja um jogo ali de cartas marcadas, né, onde você tem que mexer o tabuleiro conforme as suas possibilidades, quando a gente percebe uma dissimulação e não uma franqueza ao jogar, a gente não gosta, ok? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: eu vi algumas publicações aqui, inclusive, meus amigos, eu não consigo dividir a tela aqui com vocês. Até consigo, mas dá muito trabalho e eu não dou conta, não. Tudo começou, esse assunto que eu quero trazer à tona, de um cara que eu vi uma publicação aqui, eu nem conhecia esse cara. Flávio Beal. Eu confesso, eu não sabia quem é esse cara, né? Eu não sou entendido de política, né, meus amigos? Quem é mais antigo aqui sabe que eu vim aqui dividir com vocês aqui as nossas opiniões, os nossos desejos, mas eu não sou entendido não, certo? Mas eu vi uma publicação aqui que diz o seguinte: ele pegou uma publicação, esse Flávio Beal. Eu vi aqui uma publicação assim do Nicolas: o Lula quer gente na rua pedindo o impeachment dele. Pois é exatamente por isso que temos que ir. Então eu já sabia que tinha algumas manifestações aí marcadas aí para, acho que para março, né? Eu não gosto de manifestação. Não sou contra, não, pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que ir. Mas eu particularmente não gosto. Aí esse Flávio pegou e retuitou, ou seja, colocou em cima da publicação dele, do Nicolas. Flávio escreveu: vai ganhar mais uma estrelinha no álbum dos Intergalácticos. Parabéns por sua independência e, por favor, se o Bundinha for te cobrar alguma coisa, fala pra ele que eu mandei ele tomar no olho da bundinha. Olha o vocabulário do cara. Bora pra cima, Nicolas. Estas desgraças da geração boomer têm mais 8 anos de vida. Isso me chamou a atenção. E como esse cara, esse Flávio, falou assim: você vai ganhar mais uma estrelinha no álbum dos Intergalácticos, eu pensei: opa, então existe polêmica nessa manifestação. Aí eu fui ver o perfil desse cara. Esse cara, ele desce o cacete no Bolsonaro. Ele é um cara que se diz de direita, ele, até onde eu vi, parece que ele é um dos organizadores da manifestação de São Paulo, e pelo pouco que eu entendi aqui, a manifestação de São Paulo vai ser fora Lula. E a manifestação do Rio de Janeiro, que parece-me que o Bolsonaro vai estar presente, ela foca mais na anistia, ok? Bom, aí eu publiquei aqui, que eu perguntei aqui, confesso que nem sabia quem era esse cara é dono da manifestação, pessoal? Publiquei aqui para nossos colegas aqui do Twitter me responder. Aí mandaram um monte de publicação dele e tal. Enfim. E aí parece que o Nicolas está mais para esse lado. E aí eu vi algumas coisas do Nicolas. O Nicolas, o último ou penúltimo vídeo, eu tinha feito o vídeo do Nicolas aqui, Intergaláctico. Eu não apaguei nenhuma publicação que eu fiz pró-Nicolas.
os elogios que eu fiz a ele, os parabéns que muitas vezes eu dei a ele, e não retiro. Mas ele está se descolando do Bolsonaro, sim. Sim. E aí, meus amigos, vamos lá. Aí eu até fiz uma enquete aqui no Twitter, tá, com 182 votos. Eu perguntei assim, ó, o que você lê, o que você que lê essa publicação prefere? Um fora Lula e chuchu de presidente? Ou uma anistia mais Bolsonaro 2026? E passa a impressão, meus amigos, né, o Bolsonaro está sendo criticado porque ele não está falando fora Lula. É claro que a gente quer o Lula fora o quanto antes, né? A gente, como povo, a gente tem preferências políticas, né? Então a gente vai desejar que fique como presidente aquele que a gente mais se identifica. Só que a política, a gente vai vendo que as coisas não são tão simples assim. Então olha só, por incrível que pareça, não é um absurdo você pensar o seguinte: deixa o Lula, porque o Lula está sendo criticado até mesmo pela esquerda, pelos veículos que normalmente o defendem. Então, o impeachment dele agora, ele dá uma normalizada na temperatura, mas a médio e longo prazo a coisa não se conserta. Então, para as pessoas que pensam assim, ó, deixa ele criar mais caos, deixa ele criar mais bagunça, para que ano que vem, se Deus quiser, Bolsonaro fica elegível e a gente vota, e muitas pessoas que em cima do muro estavam ou ainda estão vão perceber que, mesmo não gostando de Bolsonaro, o certo é votar no Bolsonaro e não praticar os mesmos erros da eleição passada, votando nulo, por exemplo. Ok? Então, aparentemente, a direita bolsonarista defende isso. E eu acho mais adequado, sim, pensando sobre esse aspecto, né? E aí que eu digo o seguinte: Ítalo, mas então o Nicolas deve ser atacado porque ele está indo para uma manifestação onde fala fora Lula e ele vai subir no palco com caras que metem o pau no Bolsonaro. Ele vem dando declarações, e o último vídeo que eu fiz aqui dele, ele mostra que ele foi ali, apoiou o Bolsonaro no posicionamento em apoiar Alcolumbre para presidente da Câmara, sendo que, ao que parece, ele já tinha os votos necessários para isso, então foi feito um acordo para conseguir aí a presidência de algumas pautas, né, as chamadas mesas, né? Mas ele meio que tirou o cavalinho dele da chuva, tirou o corpo dele sabe? E jogou a responsabilidade para cima do Bolsonaro. E quando ele faz isso, embora quem gosta do Bolsonaro se doa, né? Se doa pelo Bolsonaro quando o Nicolas faz isso, ele pelo menos está sendo sincero. Ele está sendo sincero. E ter duas frentes dentro de uma própria direita, ok, sem problema algum. Só que aí cai naquele discurso que a direita, chamada direita limpinha, os intergalácticos dizem, que fala que Bolsonaro divide a direita, só que quem está dividindo a direita são eles. Porque quando eles vão criando lideranças, como por exemplo esse Flávio Beal diz, é um cara que está tentando aí defender as pautas da direita, mas está batendo no maior líder, no maior representante da direita no país, que é o Bolsonaro. Então, até que ponto isso colabora para os eleitores que têm o pensamento conservador, o comportamento, o posicionamento conservador? Até que ponto isso colabora? E até que ponto isso fortalece a própria esquerda? E o Nicolas está indo para esse caminho, se juntando com essas pessoas, como por exemplo Paulo Marçal. Então, eu vejo que estrategicamente, politicamente, isso é ruim, porque você acaba fazendo o serviço da esquerda. Quando você é de direita e defende as pautas da direita, mas você bate no maior líder da direita, você faz o serviço da esquerda.
Quando você bate no maior líder da direita, você faz o serviço da esquerda. Isso é uma matemática, é uma questão de lógica. E eu acho que, embora possa haver divergências dentro de um espectro político, eu acho que primeiro você tem que buscar estar no executivo, para depois divergir, né? Por exemplo, eu vejo aí dentro da direita, né, de diversas linhas, eu vejo críticas feitas a Bolsonaro que eu compreendo as críticas, eu acho que são críticas legítimas, embora eu não concorde. Olha o que eu vou falar para vocês. Eu vejo críticas a Bolsonaro que eu concordo, ok? Mas até que ponto você ficar publicizando isso soma para um país que está na mão da oposição? Me parece brigar entre nós, nos desgastarmos, sem mesmo estar lá dentro. Me parece burrice. E quando eu comecei a acompanhar a política, tinha esse negócio da, não pode dividir a direita, não sei o quê, e eu particularmente, eu confesso, eu sempre falei isso, não pode dividir a direita. Só que realmente o tempo foi mostrando que essas pessoas que têm o discurso de não dividir a direita, são elas que dividem. Porque elas colocam uma situação, elas colocam uma crítica, elas colocam alguma coisa diferente daquilo que o líder, né? Você pode não gostar do Bolsonaro, mas você não pode deixar de reconhecer que ele é o líder mais popular, ele é o cara, a figura mais popular. Então por isso ele é o líder. Ah, mas eu não gosto e eu não vou compactuar com as ideias ou com as posturas ou as decisões de Bolsonaro. Se você não tem uma figura que é mais popular que a dele, você vai ficar à mercê de ficar sempre na oposição e não tendo alguém na cadeira da presidência da República. Ou é uma coisa ou é outra, não tem jeito. Não tem jeito. Então, é por isso que a esquerda domina em muitas frentes, porque eles quebram o pau nos bastidores. Eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade, né? Mas é oportuno eu lembrar disso nesse momento do nosso vídeo aqui. Por isso que a esquerda sempre domina em todos os campos dentro de uma sociedade, porque eles quebram o pau entre si, mas na hora da luta, de dividir a trincheira, entre aspas, né? Eles estão unidos. Bom, dito isso, deixa eu ver mais o que eu falei aqui. E aí, olha só que interessante, né? Aí eu vi uma publicação do Nicolas que diz o seguinte: graças ao movimento de impeachment da Dilma, o Bolsonaro ganhou ainda mais força. Não dá para cravar o futuro assim. Não estou entendendo por que não deixar as pessoas manifestarem sua indignação nas ruas. O poder, pelo jeito, não emana do povo. Aí eu peguei essa imagem e publiquei aqui no meu perfil no Twitter. Eu falei, não. Bolsonaro ganhou forças aos poucos, falando para ninguém em Brasília, falando, né, indo no programa da Luciana Gimenez, dando entrevistas que eram republicadas pelas tias do Zap e também no Facebook. Enfim, só falta você, Nicolas, falar que foi graças ao MBL que o Bolsonaro foi eleito. E falei para ele aqui, acorda, cara. Então, o que eu quero dizer com isso? Sabe, eu gosto, é até estranho falar nesse momento, né? Que eu gosto muito do Nicolas. Eu acho ele um cara, um homem já, né? Embora ele seja miudinho, né? Eu acho ele um cara super inteligente, super do bem. Eu acho que ele é um cara abençoado, um cara inteligente, um cara, sabe, ele consegue arquitetar qualquer linha de raciocínio num debate, numa discussão. É um cara articulado demais da conta.
Então, quando eu vejo ele tomando esse rumo, que na minha opinião não é o rumo adequado, ao menos nesse momento, então eu fico desgostoso, eu fico triste, né? Não gostaria que isso estivesse acontecendo. E aí eu também escrevi aqui, ó, o seguinte: eu mesmo não gosto de manifestações. Eu acho que as manifestações devem ou deveriam ser do povo, mas ultimamente só serve para dar holofote a quem sobe nos palcos apenas. De qualquer forma, quem vai, expresse o que deseja. É o que eu falo para você que vai nas manifestações. Vá nas manifestações, expresse o que você deseja e mais. Vaiar quem fala asneira no microfone é uma ótima ideia. Então, se vocês aí de São Paulo forem à manifestação e ver esse Flávio Beal aqui, nem sei se estou pronunciando corretamente o nome dele, falar alguma coisa, alguma besteira, ou alguma coisa contra o Bolsonaro aí, vai o cara, porque ele também fez uma publicação, olha só, deixa eu ver se eu encontro rapidamente aqui. Olha a publicação que esse cara fez, que me chamou muita atenção, porque, enfim, vocês vão entender. Olha só. Tô vendo outras que ele está publicando aqui há poucos minutos, colocando do Mário Frias. Nossa senhora, o cara é bem baixo. Vamos lá. Um minutinho. É bem cheio de ataques ao Bolsonaro o perfil dele aqui. Espera um minutinho que eu já vou chegar aqui na publicação que eu queria passar desse cara, só para você ter uma ideia. Ele falando aqui de uma publicação, ele falando aqui de uma live que o Bolsonaro fez que não teve tantas visualizações e tirando o maior sarro. Cara, é esquisitão mesmo. Vamos lá. Eu não estou encontrando aqui qual é a publicação, mas ele diz o seguinte: nestas manifestações, bolsonaristas não são bem-vindos. Mais ou menos assim, tá? Aí falou assim, idólatra, a gente não quer aqui, sabe? Coisas desse gênero. Então é isso, meus amigos. É isso aqui, o tipo de gente que vai está tentando liderar uma manifestação que deveria ser de direita. Feito? É isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que todo mundo tem direito de fazer, os políticos têm que defender os seus ideais, mas o que é importante, eu acho que um político, ele tem que ser claro ao falar dos seus ideais nas épocas, nos momentos das eleições. Porque depois que ele é eleito baseado naquilo que ele defendeu, deveria ser fiel às pessoas que confiaram o voto nele para que ele praticasse aquilo que tem que ser, aquilo que se comprometeu antes das eleições. Então, quando o Nicolas, lá, já eleito, colado no Bolsonaro, né? Ele seria popular se não fosse o Bolsonaro? Não sei, entendeu? Eu acho que um desconhecido ele não seria, né? Mas certamente tão popular também não seria. Ele foi colocado, ele foi alçado em muitos cenários por conta do Bolsonaro. E depois ele também caminhou com conta própria, mas se não houvesse, já fica a pergunta, né? Então quando ele dá essa descolada, começa a se aproximar de pessoas que não estão alinhadas, que não é do núcleo ali do Bolsonaro, depois dele ter sido uma pessoa do núcleo de confiança do Bolsonaro, é um negócio que não é tão legal. Mas ok, que fale o que tem que falar, que discorde, que tenha um posicionamento que queira e que permaneça assim até antes das próximas eleições. Isso é muito importante, certo? Então é isso, meus amigos. Eu quero que vocês deixem aí o comentário se vocês concordam comigo ou não, se vocês acham que esse vídeo merece o joinha ou não. Tem que falar isso aqui no YouTube, né? Compartilhar esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, onde vocês acharem que deve compartilhar. E desculpa o mau jeito, como eu tô agora
agora já são 11h33 da noite. Eu sei que eu gaguejei aqui, que eu fiquei tempo sem falar, mas é o meu jeito de fazer vídeo e quem gosta de mim é assim mesmo que a gente fica, tá bom? Então, ó, uma semana abençoada para todos, que todos nós tenhamos aí a capacidade de usar as qualidades que Deus nos deu no momento da nossa concepção. Tudo que a gente normalmente pede para Deus, Deus já nos deu. Então, que a gente possa utilizar, porque a graça já está dentro de nós, já faz parte de nós desde o primeiro segundo, desde o primeiro sopro da nossa existência. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de todos. Tamo junto.